Canal Bom de Língua. Curta, compartilhe, inscreva-se. Fala, Bom de Língua! Esse vídeo é uma atualização do vídeo sobre vírgula, um dos mais acessados aqui do canal. Já estava na hora de atualizar o vídeo, consertar o áudio e trazer novas dicas sobre esse assunto que deixa tanta gente confusa. A novidade desse vídeo é que eu também vou apresentar exercícios para que você pratique o que aprendeu com a minha explicação. Como o objetivo do canal é explicar tudo da maneira mais simples e direta possível, visando facilitar sua aplicação prática, eu vou começar abordando os usos e desusos mais comuns. Vamos lá? A primeira coisa que eu sempre digo sobre a vírgula é que, ao contrário do que a maioria das pessoas aprendeu lá nas séries iniciais da escola, ela não deve ser usada como pausa para respiração. A vírgula é uma ferramenta gramatical, não de auxílio à fala. Mas você ter aprendido assim não é maldade nem incompetência dos professores. O motivo é que é muito difícil explicar de fato o uso da vírgula sem antes explicar a função sintática. O erro é a explicação sobre a vírgula não ter sido atualizada depois que você aprende sujeito, predicado, complementos verbais e tudo mais. Por isso, eu aproveito para indicar uma série aqui do canal em que eu explico várias partes desse tópico essencial para o nosso aprendizado. Se você quiser, assiste lá e depois volta aqui para terminar esse vídeo. Ou assiste aqui e depois vai lá aprender função sintática. Eu vou linkar a série também no fim desse vídeo. Mas voltando ao uso da vírgula, para mim, a melhor forma de explicar suas regras é começar mostrando quando não usar a vírgula. Eu também já falei no canal sobre ordem direta, e ela é a maior responsável por impedir o uso da vírgula. Sempre que uma frase estiver na ordem direta, ou seja, com sujeito, verbo, objeto e os demais complementos nessa ordem, ela não vai receber vírgula, por maiores que sejam seus elementos. Dá uma olhada nesse exemplo. Todos os filhos e filhas vivos do meu pai e da minha mãe realizaram o tão sonhado projeto da casa própria quitada. Essa frase, por mais longa que seja, está na ordem direta. A gente tem o verbo realizaram, que é a ação da frase. Quando eu pergunto quem realizaram, eu tenho a resposta todos os filhos e filhas vivos do meu pai e da minha mãe. Logo, esse é o sujeito. E ele está antes do verbo, então não precisa de vírgula. Essa é a primeira dica. Se tem vírgula antes do verbo, a gente precisa desconfiar que ela está errada. Agora, quando eu pergunto realizaram o quê? Eu tenho a resposta o tão sonhado projeto da casa própria quitada. Esse é o objeto. Como ele está depois do verbo, está certinho, então também não precisa de vírgula. Então é isso. Obedeceu a ordem sujeito, verbo, objeto e complementos, não precisa de vírgula. Se você precisar respirar, pode parar e respirar, não tem problema. A gente também não vai usar vírgula entre qualquer elemento de uma das frases e seus complementos. Não tem vírgula entre o verbo e seus objetos, entre o verbo e seus adjuntos adverbiais, ou entre o verbo de ligação e o predicativo. Também não vai ter vírgula entre os objetos direto e indireto do mesmo verbo, independente da ordem. Já entre os adjuntos adverbiais do mesmo verbo, quando não forem deslocados, o aconselhável é só usar vírgula depois do terceiro, mas essa vírgula também não é obrigatória. Todos esses assuntos já foram abordados na série de vídeos sobre função sintática, como eu já disse antes. Se você tem qualquer dúvida, é só dar uma conferida lá. A gente também não vai separar por vírgulas os elementos das frases organizadas na estrutura tópico-comentário, que é quando a gente traz a informação mais importante da frase para o começo e deixa o resto na ordem direta. Eu também já expliquei isso com detalhes em um vídeo anterior. Essas são as situações básicas em que as pessoas costumam usar vírgula, mas não precisam. Agora que a gente já viu quando não usar vírgula, vamos ver quando ela precisa ser colocada. O uso mais comum, antes do mas. Sempre tem vírgula antes do mas. Ele estava cansado, mas saiu assim mesmo. Nós estávamos atrasados, mas paramos para comer. Aqui cabe destacar uma pegadinha. Mesmo que não seja usado o mas as ideias apresentadas sejam contrárias, a vírgula precisa ser colocada. Um exemplo. Ele sabia a verdade e não contou. Eu sei, seu professor disse que a gente nunca usa vírgula antes do e. E isso é até verdade, mas só se o e for uma conjunção aditiva, ou seja, estiver unindo duas ideias. Ele sabia a verdade e a revelou. Aqui não existe uma relação de oposição entre saber a verdade
e revelar a verdade. Então a gente não usa vírgula. Mas no primeiro exemplo, existe uma oposição entre saber a verdade e não contar a verdade. É só substituir o e pelo mas que você vai perceber que a frase continua fazendo sentido. Ele sabia a verdade, mas não contou. Se eu fizer a mesma troca no segundo exemplo, a frase perde completamente o seu sentido. Ele sabia a verdade, mas a revelou. Se tem oposição, usa a vírgula. Simples assim. Outro uso obrigatório da vírgula, que é ignorado pela maioria das pessoas, é a separação do vocativo. Não sabe o que é vocativo? É quando a pessoa a quem a frase se direciona aparece na própria frase. Minha filha me escuta. Sandro, explica de novo. Você viu, amor, o que ela disse? A primeira frase está falando com a minha filha, a segunda com Sandro e a terceira com amor. Esses são os vocativos de cada frase. Sempre que a frase apresentar vocativo, ele precisa estar isolado por vírgulas. Parece fácil, né? Mas eu duvido que você coloque a vírgula em Oi, amor ou Bom dia, amigos. Quer escrever direito? Então tem que separar o vocativo com vírgula. A gente também vai usar vírgula sempre que der uma explicação numa frase, seja ela só um aposto ou uma oração subordinada. Sandro, professor de português e inglês, produz vídeos para o YouTube. Ou Sandro, que produz vídeos para o YouTube, é professor de português e inglês. Repara que, em ambos os casos, mesmo que a gente tire a informação entre vírgulas, a frase continua fazendo sentido. Fácil, não? O próximo uso da vírgula é simples. A gente sempre usa a vírgula para separar elementos enumerados. Eu comprei pão, leite, açúcar e biscoito. Ela é branca, alta, ruiva e tem olhos verdes. Nós trabalhamos segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Um uso bem mais complicado da vírgula é quando ela é usada para substituir um termo já mencionado na frase. Geralmente, quando ela é usada com esse fim, o papel normal da vírgula passa a ser feito pelo ponto e vírgula. Eu gosto de pizza, ela de churrasco. Ele comprou um carro novo, eu um velho. Na primeira frase, a vírgula substituiu o verbo gosta. Já na segunda, ela substituiu o verbo comprei. Percebeu? Por fim, para encerrar o ciclo do vídeo, a gente volta para a primeira explicação de quando não usar a vírgula. Se as frases em ordem direta não recebem vírgula, quando eu deslocar um dos termos, normalmente eu preciso isolar ele com vírgulas. Dá uma olhada nessa frase. Eu, semana passada, visitei minha família. Essa frase, na ordem direta, seria eu visitei minha família semana passada. Como eu desloquei o semana passada para depois do sujeito, eu preciso separar ele por vírgulas. Vamos ver outra? Se você prefere assim, tudo bem. A ordem direta dessa frase é tudo bem se você prefere assim. Como eu troquei a ordem dos termos, eu separo por vírgula. Aqui rola outra dica. Geralmente, quando a frase começa com se, expressando uma condição, vai ser preciso colocar uma vírgula para separar as informações da frase, já que elas estão trocadas. Deu para entender? Existem outras regras mais complexas sobre o uso da vírgula, mas se você se garantir nessas regras que eu passei, você já se dá bem em praticamente todo o texto que você vai precisar redigir. Então, bora praticar? Eu vou mostrar algumas frases e quero que você pense onde está faltando vírgula e onde ela está sobrando. Eu vou deixar as frases na descrição caso você queira usar elas para fazer o exercício aí onde você está. Pausa o vídeo se você precisar de mais tempo, beleza? Vamos às frases. E aí, já terminou? Então vamos à correção. A primeira frase apresenta 3 vírgulas e as 3 estão erradas. O verbo dela é o ser, aqui no é. Se eu pergunto quem é responsável, eu tenho como resposta a capacidade de todo ser humano raciocinar e deduzir riscos. Tudo isso, então, é o sujeito. Logo, a vírgula antes do é está errada, porque separa o sujeito do verbo. Mas dentro do próprio sujeito tem uma vírgula, antes do e, que já indica que talvez ela esteja errada. Para ter certeza, a gente precisa ver se o e está juntando duas ideias. E ele está. Raciocinar e deduzir riscos. Já a última vírgula está errada porque de decisões está completando a palavra tomada. E a gente não pode separar os termos dos seus complementos. A segunda frase não tem vírgulas, mas precisava.
Primeiro, porque ela tem um vocativo menina, que por estar no meio da frase, precisa ser isolado. Depois, como eu disse na explicação, a frase começa com um se de condição. Como a informação completa dessa oração é se você se acha tão boa, depois do boa, precisa ter uma vírgula. Na terceira frase, existe um aposto que explica quem foi Confúcio, logo, ele precisa estar entre vírgulas. Além disso, a vírgula depois de reforçava está errada, já que a ideia é o complemento do verbo. Reforçava a ideia. A quarta frase tem duas vírgulas. Se eu organizar ela na ordem direta, a partir do verbo, eu vou ter o sujeito todos os trabalhadores do país, que é quem tem a necessidade. E como essa necessidade é de se aposentar, eu não posso separar por vírgula, já que é uma informação que completa a outra. E a informação que sobrou, depois de alguns anos, deveria estar no fim da frase. Como ela foi deslocada para o meio, precisa estar entre vírgulas. Assim, a vírgula depois está certa, mas falta uma vírgula antes. A quinta frase tem 3 vírgulas. A primeira está certa, já que a informação quando foi deslocada para o começo da frase. A de depois do verbo está errada, porque a favor completa votou. E a de depois de lei também está, porque o projeto de lei foi apoiado pela bancada. Ou seja, as informações se complementam. Logo, não podem ser separadas. E a última frase tem uma vírgula só, e ela está errada, já que a informação lugar está depois do verbo, respeitando a ordem direta. E aí, como você foi no exercício? Eu espero que muito bem. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos. Meu nome é Sandra Taliba e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!